Olá pessoal, tudo bem? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa semana que se inicia. E hoje nós estamos aqui, vamos compartilhar com vocês mais uma palavra de reflexão. Eu quero desejar a todos vocês que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de vocês e que o encerramento da nossa série, que acontecerá hoje, do Monte das Bem-aventuranças, possa abençoar a sua vida e possa fazer com que você medite na lei do Senhor, na palavra de Deus. E o encerramento da nossa série está lá no versículo 12, que diz o seguinte: fiquem alegres e felizes, pois há uma grande recompensa que está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Do que Jesus está falando aqui, a não ser a respeito ou a continuidade, a continuação do versículo 11, quando ele diz: bem-aventurados são vocês quando os insultarem, e quando perseguirem por minha causa, por causa de Cristo. E Jesus está comparando agora essa perseguição do Novo Testamento por meio da palavra dele pregada e por meio da crença que ele mesmo intitulou no Novo Testamento, através da pregação e das ordenanças de Deus na vida do próprio Cristo. Ele está comparando isso com a vida dos profetas, quando os próprios profetas, como Elias, como Daniel, como Oséias, como Jeremias, eles eram perseguidos por eles fazerem a vontade de Deus e por eles estarem dispostos e disponíveis a obedecer ao propósito divino sobre a vida deles. E eles entendiam que não havia nada maior do que praticar a vontade do próprio Deus. Assim foi Jesus durante 33 anos. E quando Jesus ele fala aqui no Monte das Bem-aventuranças, tem uma coisa tão fantástica aqui, que é a forma do qual ele aborda isso e a comparação que ele faz, porque está falando para o novo Israel, e todos os judeus sabiam o quanto os profetas tinham sido perseguidos por fazer a vontade de Deus. E agora Jesus passa 3 anos pregando o Evangelho, e eles veem no final da vida de Cristo, eles veem que mesmo Jesus abençoando, curando, libertando, fazendo milagres, sinais e maravilhas, até mesmo de Beelzebul Jesus foi chamado. E as pessoas do qual ele ajudou, no dia do julgamento dele, quando Pôncio Pilatos pergunta quem deveria ser solto, ou Jesus ou Barrabás, o povo, aquele do qual tinha visto os milagres e as maravilhas, eles decretam a morte de Cristo dizendo, solte Barrabás. Então essa perseguição é uma perseguição que Jesus mesmo sofreria na pele, por ser um dos profetas, por mais que a gente sabe que ele era o Cristo. Então ele nos prova que a alegria no Senhor é muito maior do que isso. E o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, João, Pedro, os apóstolos, eles sofreram perseguição por continuarem a pregação do Evangelho e continuarem dizendo que Cristo era sim o Filho de Deus, que desceu à terra para perdoar os pecados dos seres humanos e religar aqueles que creem novamente a Deus e então assim obterem a salvação eterna. E o apóstolo Paulo ele deixa escrito em Romanos capítulo 8, versículo 17 o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Algumas vezes a gente quer a glória. E aqui Jesus ele diz o seguinte, que a nossa recompensa já está guardada no céu, porque também foi assim que perseguiram os profetas. Então o sofrimento na vida do cristão, o xingamento, os insultos, a gente precisa entender que nós não somos comparados com o mundo. Nós somos um povo exclusivo do Senhor. Com quem que nós podemos nos comparar? Com a igreja. Nós não podemos nos comparar com o mundo. O mundo não entende. O mundo jaz o maligno e o próprio Cristo diz: tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então nós não podemos tentar nos comparar. A Bíblia diz que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Então como que eu e você vamos retroceder? Não, nós temos que nos alegrar. Se algum dia nos insultarem, se algum dia nos chamarem a atenção,
que não seja por ser, como o apóstolo Paulo fala, que não seja por ser mentiroso, que não seja por ser ladrão, mas que seja por ser um seguidor de Cristo. Se alguém for chamar nossa atenção, que seja por isso. E é por isso que Jesus ele compara a perseguição, os insultos e a glória futura com a vida dos profetas. E olha só o que o apóstolo Paulo ele fala no capítulo 13, versículo 2, ele fala o seguinte, a respeito de uma visão que ele traz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. O que o apóstolo Paulo está falando? A gente sabe que essa visão que o apóstolo Paulo teve é uma visão dele próprio, porque há 14 anos ele estava lá a caminho de Damasco, e a gente sabe que ele está falando dele próprio. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala: olha, eu não vou me gloriar em mim, mas eu vou me gloriar em Cristo. Eu não posso, a não ser nas minhas fraquezas. Por quê? Porque se lembra lá, pobre de espírito, humilde, manso. É isso que o cristão tem que ser. O cristão ele precisa entender que tudo que ele é, parte de Cristo. Tudo de bom que o ser humano tem é parte de Cristo. Tudo de ruim, tudo de errado é parte da carne, que ainda não foi morta, não foi mortificada. Nós talvez crucificamos uma parte da nossa vida, mas não toda ela. E os apóstolos, eles entendiam isso, e o apóstolo Paulo ele traz uma explicação tão fantástica sobre isso, que por mais que ele teve talvez uma visitação ou uma visão no corpo ou fora do corpo, do terceiro céu, como ele está falando, da parte celestial, ele não se gloria nisso, mas no que ele se gloria? Que ele era pobre de espírito, e que ele precisava, porque não tinha ainda partido para a eternidade, se ele estava na terra, ele ainda precisava de santificação, ele ainda precisava de purificação, e ele ainda necessitava de Jesus Cristo, porque não havia ainda acabado o tempo dele de ministério. E algumas vezes nós queremos encerrar o nosso tempo antes de Deus colocar o ponto final na nossa vida. Eu quero dizer para vocês, se você está sofrendo por amor a Cristo, se você tem sido insultado por amor a Cristo, se alegre. Sabe por quê? Porque o mesmo Elias que subiu numa carruagem de fogo, ele foi perseguido por Jezabel. E você sabe disso. O mesmo Paulo que foi perseguido, por reis, governos, ele hoje está no céu. O mesmo João que foi perseguido e preso, foi na ilha de Patmos preso, tentaram açoitar ele de forma imprescindível. Hoje ele está no céu. Que você possa ter a certeza que a maior alegria do cristão é ter a certeza que é realmente um seguidor de Cristo. Que Deus abençoe vocês, que essa série de mensagens possa ter abençoado você e elevado o seu nível de fé, de prática cristã, e que você possa entender que você está sendo preparado não para algo errado, errôneo, torto, ou com medidas e com planos humanos. Você está sendo preparado para algo perfeito, que é os céus. Então que você possa elevar o seu nível de fé e de prática cristã, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus possa santificar o seu coração, purificar o seu coração, e que você possa sim fazer parte daqueles cristãos que lutam contra tudo e contra todos, para que a verdade seja exposta e pregada em nome de Jesus. Um beijo no coração, que Deus abençoe, fiquem com Deus.